de que lado está o enviado da OEA. Põe na tela aí, por favor. Muito bem. Então, esse artigo ele traz justamente uma reflexão do ponto de vista até diplomático. Muita gente não, às vezes não entende, né, o que significa certos gestos, certas reuniões, tudo isso conta na hora que você faz a leitura do ponto de vista da política externa, da política nacional, tá? Então, olha aí, ó, vamos ler junto? Abre na tela, por favor. A primeira agenda do Pedro Vaca Villarreal para averiguar a situação de direitos humanos no Brasil foi com Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Olha, eu acho que isso aí é o mesmo que se reunir lá com o Nicolás Maduro para perguntar a ele como anda a liberdade de expressão na Venezuela, tá? É uma sinalização ruim, muito ruim, e demonstra parcialidade, submissão e uma ofensa aos inocentes presos do 8 de janeiro, aos jornalistas censurados e aos parlamentares perseguidos. É uma vergonha. Pedro Vaca deveria sentar com José Múcio, o ministro da Defesa, responsável pela delicada interface entre Lula e os militares. No Roda Viva ontem, o Múcio esfregou na cara aí dos militantes de redação o óbvio: o Supremo não pode condenar pessoas inocentes junto com as culpadas. O Supremo não pode achar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe se não havia militares invadindo as sedes dos poderes. E se as sedes dos poderes estavam vazias, pois era domingo. Pedro Vaca deveria sentar com a Defensoria Pública da União, que vem denunciando solitária o indevido processo ilegal que prende e condena há quase 2 décadas simples donas de casa, faxineiras, cabeleireiras, aposentados, ambulantes, como se terroristas fossem. O arrastão de Moraes levou para a cadeia até mendigo, com problemas mentais. Crianças, idosos, cães e gatos foram confinados juntos num ginásio da Polícia Federal, sem higiene, sem advogado, sem audiência de custódia. Pedro Vaca deveria visitar a Papuda para ouvi-los. Deveria ir a Tremembé, a Benfica. Pedro Vaca já conhece a maioria das denúncias ou deveria conhecê-las, caso tenha se dado ao trabalho de ler 10% do material que lhe foi enviado. Na última reunião que teve com parlamentares brasileiros, o relator especial para a liberdade de expressão da CIDH praticamente deu de ombros, pois deve enxergar em cada cidadão preso, cada jornalista censurado, em cada parlamentar violado, em suas prerrogativas, a face de Jair Bolsonaro, o Trump tropical, né? The Tropical Trump. Afinal, é a OEA que paga o salário de Pedro Vaca, financiada há décadas pela mesma USAID, que torra bilhões do contribuinte americano para intervir em processos eleitorais e derrubar governos. A mesma USAID que financiou a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, que firmou parceria com o TSE de Barroso e Moraes, que redigiu um manual para combater a desinformação e o ódio, claro, da direita. Pedro Vaca é advogado e dirigiu a Fundação para a Liberdade de Imprensa da Colômbia. Ao privilegiar o cafezinho no Supremo, ele age como advogado de acusação e inverte a lógica de qualquer matéria jornalística, que primeiro ouve a vítima, reúne as provas e só depois busca a versão oficial para fazer o contraponto, o outro lado. Já sabemos de que lado Pedro Vaca está. André Marcília. Olha, Dantas, eu acho que a gente precisa entender essa questão da visita à OEA com todos os pés atrás que forem possíveis. Claro, e não porque o Pedro Vaca é de esquerda ou é de direita, porque a OEA, porque a questão é a seguinte: ninguém é santo nesse mundo, ninguém é bonzinho, e interesses políticos são sempre mais os interesses políticos já influenciam o judiciário brasileiro. Imagina então uma corte interamericana ou uma corte internacional, ou esses órgãos que na verdade são órgãos formados a partir da política e não da necessidade jurídica de estabelecimento de um Estado. Então, claro que interesses políticos atravessam a OEA, atravessam a CIDH e atravessam a escolha desses relatores, né? Mas então a gente precisa ter uma desconfiança. É saudável que a gente tenha uma desconfiança, mas a gente também precisa pensar o seguinte:
que hoje nós temos? Nada, nós temos zero. Se nós temos zero, talvez o 1 que tenha aparecido possa ser utilizado, o que de uma forma favorável. O que a gente precisa é não ser ingênuo e permitir que esse relatório não seja fiscalizado. O ato de ir lá e falar com o relator não pode ser a única coisa que nos preocupa. Entregar documentos não pode ser a única tarefa da oposição, dos políticos e dos envolvidos nessa questão. O que é preciso ser feito é fiscalizar como esse relatório vai ser conduzido, como esse relatório vai ser finalizado e caso ele seja finalizado de uma forma enviesada para prejudicar ainda mais a liberdade de expressão no país, é necessário que isso seja denunciado pelo parlamento, que se envolveu nessa questão, para trazer, inclusive, esse relator aqui. É preciso que o parlamento aí triplique, quadriplique a sua voz para denunciar um relatório que, enfim, veio a legitimar e não a denunciar os abusos que estão acontecendo aqui. Então, é também do ponto de vista da política que nós precisamos reagir a um possível relatório desfavorável. Eu creio que esse relatório, seja como for, no entanto, seja favorável, seja desfavorável, a vinda do Vaca, seja boa ou seja ruim, as intenções sejam nocivas ou não, é um instrumento político que se nós todos, sociedade civil, se a oposição, se os parlamentares de oposição, se, enfim, todos nós soubermos utilizar esse instrumento, esse canal de comunicação com o mundo externo, nós teremos a possibilidade de fazer com que a questão da liberdade de expressão possa ser mais ouvida adiante. Até porque eu creio que o governo Trump, sem dúvida, teve o efeito Trump, como se tem dito, sem dúvida teve foi importante para a vinda desse relator aqui. A gente não pode desconsiderar isso. Isso me parece bastante claro. Né? Ainda que eles tenham vindo sem querer, ainda que eles tenham vindo por pressão, por medo, como alguns dizem, de perder o emprego, porque, enfim, pode haver alguma mudança estrutural ali na OEA e esse relator que até agora não estava preocupado, agora passou a estar preocupado, ainda que seja isso, né? É um instrumento político que pode ser bem utilizado se nós soubermos fazer isso. E pode ser o primeiro passo de outros mais que o efeito Trump nos traga. Pode ser o primeiro passo do efeito Trump para uma visibilidade da censura e da falta de liberdade de expressão no país. Então, a gente não pode acreditar que essa é a única cartada. É uma cartada que tem que fazer com que a gente abra os olhos, mas não é a única. E a gente tem que trabalhar politicamente. Assim como a gente tem que desconfiar politicamente deles, a gente tem que saber que politicamente também se trabalha com eles. Carol. Cláudio, deixa eu só voltar um pouquinho, assim, para quem está em casa e não entende exatamente o que é essa comissão, né, de direitos humanos da OEA. A comissão é que vai fazer o relatório para levar isso, então, para a Corte Interamericana, que vai julgar o caso. E essa comissão, a Corte só pode agir depois do relatório da comissão ou se algum Estado membro assim pedir. E por que essa comissão está aqui? Na verdade, ela veio a convite do governo brasileiro, mas vários parlamentares brasileiros já tinham ido até lá fazer essas denúncias de abusos, né, de direitos humanos em relação aos presos do dia 8 de janeiro. E aí, como você bem colocou, assim, não é só na imprensa, mas também no direito. Marcília pode falar disso até melhor do que eu, mas você não começa ouvindo o juiz, você começa ouvindo a vítima. Então, na política, tudo é sinalização, tudo é a forma como você mostra para a população o que está acontecendo. Chegar ali, né, o nosso Jean Willis, da linha internacional, chegar ali e já ir direto no Barroso e no Alexandre de Moraes e depois pegar a nota que o Supremo Tribunal Federal emitiu contando da reunião, eu vejo isso como um escárnio, falando que teve tentativa de assassinato a ministro, que vivia toda aquela história que a gente já conhece, né? Um golpe, uma tentativa de golpe, que o Brasil esteve em risco, e a gente sabe que não é nada disso. Então, entender o que vai sair já dessa reunião para ir para esse relatório. E só lembrando também o seguinte, o Brasil é signatário, né, do Tratado Internacional, que reconhece, porque a gente questiona muito essa questão da soberania e das decisões dessa corte. O Brasil é signatário do tratado, então ele tem
que se submeter a essa decisão que vai sair da corte. Mas a gente sabe pelo histórico de decisões, não só o Brasil, como vários dos Estados-membros, simplesmente não reconhecem, não implementam as medidas, né, as sanções que saem ali da corte, e fica por isso mesmo, porque os organismos internacionais estão cada vez mais enfraquecidos. E aí que entra, então, o Trump, todo esse vento da liberdade que está soprando, né, de cima para baixo, para que isso sirva de pressão política para mudar alguma coisa para 2026. Então, no dia 15 de novembro, aniversário da Proclamação da República de 2024, estiveram lá em Washington Marcel Van Hatten, deputado, o Girão, nosso senador que esteve aí no programa há pouco tempo, e a Bia Kicis teve que participar remotamente. E os três estavam meio indignados com aquela reunião porque a chefe da CIDH, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela já tinha adiado essa reunião. E durou, assim, uns 40 minutinhos. Então, mais de metade da reunião foram os três falando, reclamando da situação do Brasil com razão. E aí respondeu, o Pedro Vaca falou só no finalzinho, e assim, 2 minutinhos dizendo que se importa sim com o que está acontecendo no Brasil. E eu quero pedir para a produção colocar quem ocupou antes do Pedro Vaca a posição de relator, né, da liberdade de expressão da CIDH. Eu trouxe para vocês um tweet de 2020 da pessoa que ocupou antes, se a produção puder colocar na tela para a gente. E eu trouxe isso para mostrar o contraste, né, de postura entre o antigo ocupante da cadeira e o atual, em que ele diz, assim, expressa uma preocupação e quase já acusando o Moraes de censura. Na época, lá no meio de 2020, Moraes já tinha determinado o banimento de perfis. Ele foi até super, como eu mostro no artigo de hoje, no portal Cláudio Dantas, ele foi super ambicioso, o Moraes, porque ele queria que fossem bloqueados no mundo inteiro. Então tá aí o tweet, o Edson Lanza, o ocupante da cadeira. Então ele diz aí, expressa preocupação que a ordem do STF, não diz que é o Moraes, mas é o Moraes, de fechar dezenas de contas de redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Então, imagina o Pedro Vaca falando alegado discurso de ódio. Acho que eu nunca vi ele falando isso. E o limiar, é importante, ele umbral é um tipo limiar, eu não sou bom no espanhol, quem for melhor que eu me ajude, mas o limiar de prova do caso é a incitação à violência. Imagina ouvir isso também, não digo nem do Pedro Vaca, mas nesse novo ambiente que a gente está, de censura, né, que basta alegar que é discurso de ódio, não tira, é crime, né, mesmo que não seja um termo técnico da nossa própria legislação, não esteja do nosso ordenamento jurídico, agora é atirar primeiro e perguntar depois. Então, é isso que eu estou descobrindo nesse trabalho, Cláudio. Eu sei que não estou respondendo a sua pergunta, mas como eu estou fazendo esse apanhado histórico desde 2019, desde que começou o abuso, né, com a portaria 69 do Toffoli, que já entregou nas mãos do Moraes o inquérito das fake news, é muito interessante ver, nessa retomada que eu estou fazendo, como a panela foi esquentando e o sapo ali, né, sem perceber, e até chegamos nessa situação. Eu procurei no Twitter do Pedro Vaca qualquer manifestação similar a desse ocupante anterior da cadeira dele, não achei. Procurei por Brasil, tweets dele sobre o Brasil, o que ele fez foi reforçar a narrativa de que a compra do Twitter pelo Musk aumentou o discurso de ódio na plataforma. Então é esse tipo de manifestação que o Pedro Vaca faz que nos deixa preocupados, né, e céticos quanto a ele fazer alguma coisa, né? E era isso que os parlamentares brasileiros disseram nessa reunião: vocês precisam fazer alguma coisa, chega de blá blá blá, já discutimos o suficiente, temos provas aqui. A Bia Kicis citou a morte do Clezão na prisão, inclusive. O Marcel contou da própria situação dele de censura também. Ele nem sabia que havia ordens do Moraes para remoção de conteúdo que ele postou, depois do segundo turno, inclusive, revelando isso no Twitter Files Brasil. Enfim, eu não sei o efeito prático, acho que o Marcília é melhor em comentar isso, mas eu concordo com o Marcília que é o que a gente tem para trabalhar. Então, confiar desconfiando e tentar usar esse instrumento e essa visita, apesar de ter começado mal, como você bem comentou, para tentar mudar a maré da liberdade de expressão no Brasil.